Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. E se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Amanhã desta quinta-feira foi marcada por mais cobranças lá no CT Luiz Carvalho. O Renato teve uma conversa com os seus superiores, teve uma conversa com o vice de futebol Antônio Brum, o presidente Alberto Guerra também esteve no CT e conversou com o Renato, e o tom, pelo que a gente pode deduzir, foi uma cobrança, correto? Cobrança por resultados, cobrança pelo desempenho do Grêmio, cobrança pela vaga que o presidente disse que é uma obrigação do Tricolor, uma obrigação de um clube do tamanho do Grêmio. Então acredita-se que tenha sido uma cobrança principalmente pelos últimos jogos do Grêmio. Essa conversa que o presidente teve com o Renato, ao que parece o Renato não gostou muito e acabou repassando essa cobrança aos jogadores. Isso porque o treinamento que estava previsto para começar por volta das 10 da manhã acabou começando ali por volta das 10h20, 10h30. Por quê? Teve mais uma reunião do Renato com os jogadores, teve mais uma reunião, dessa vez num tom de mobilização. Anteontem, na reapresentação, foi uma conversa mais com um tom de cobrança, mais um tom de apontar erros. Hoje já é mais um tom para levantar a equipe, um tom para colocar os jogadores para cima e mobilizá-los para os próximos jogos que o Grêmio tem. Então, por volta das 10 horas, apareceram no gramado somente os jogadores da base, que iriam ali integrar o treinamento, né, que sempre participam os jogadores mais novos. Os goleiros também ficaram no gramado fazendo aquecimento, e depois dessa reunião, dessa conversa que o Renato teve com os jogadores, eles apareceram no gramado para treinar. O que a gente conseguiu ver? Por exemplo, a volta do Fábio. O Fábio, que estava fora ontem e também na terça-feira, porque estava se recuperando de uma amidalite, já estava presente no CT e poderá ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro no domingo. Esse treinamento, dá para dizer que foi um aquecimento, não foi nenhum treinamento ali, né? Por volta de 20 minutos que teve no gramado, os jogadores, quando começaram a jogar, quando começaram a ter mais tática, mais algo que pudesse entregar a próxima formação que vai para o jogo contra o Cruzeiro, aí o Renato resolveu fechar o treinamento e tirou a imprensa e a gente não pôde ver. O que a gente tem de noção que pode acontecer para esse jogo contra o Cruzeiro? Por exemplo, o Grêmio voltar a ter 3 zagueiros, voltar ao seu esquema antigo, dar um passo atrás. Por que isso, Diogo? Porque é o esquema que o Renato conseguiu jogar melhor no campeonato. É o esquema do Grêmio que o Grêmio teve mais segurança. Não é o esquema que o Renato gosta, isso vocês já sabem, a gente já conversou aqui no Central, não é o esquema preferido do Renato, porque ele prefere ter a posse de bola. E quando o Grêmio está com 3 zagueiros, ele consegue se defender melhor e partir nos contra-ataques. Esse é o esquema com 3 zagueiros. Então o Renato pensa em dar um passo atrás, trazer mais confiança aos jogadores com vitórias e tudo mais, e aí sim o Grêmio conseguiria avançar. O que a gente pode esperar para esse jogo contra o Cruzeiro? Um 3-4-2-1 ou um 4-4-2, e aí, ou se não, o Renato continuar com a mesma formação e voltar a ter, por exemplo, Fábio, ter PP, voltar a ter Soares, fazer mais um estudo aí dessa formação que o Renato prefere. Voltando com 3 zagueiros, o que a gente poderia ter então? Poderia ter Grando, o Rodrigo Eli, o Bruno Alves e o Kahneman, tá? E aí o Kahneman saindo para fazer mais tentar substituir ali o Cuiabano, que aí o Cuiabano avançaria pela ponta e o Kahneman ficaria mais como um lateral, ficaria mais livre para jogar. Então a gente teria Eli, Bruno Alves e Kahneman. Teríamos o Fábio ou o João Pedro, mas o Fábio é o titular do Renato. O Renato já deu essa letra várias vezes. Fábio, Vidia Sante, PP e aí o Cuiabano, que avançaria e retornaria. Quando ele avançaria, o Kahneman sairia para o lugar dele. Então, Cuiabano. Mais à frente teríamos o Bitelo e o Cristaldo, ou o Bitelo e o JP Galvão, e lá na frente, Luizito Soares. Esse seria o esquema no 3-4-2-1. Esse é o esquema do Renato. Se o Renato quiser continuar com o mesmo esquema, mas alterar os jogadores, Diogo, como é que seria? Então seria Fábio, Rodrigo Eli e Kahneman e Cuiabano, correto? Aí teríamos Vidia Sante e PP, né, entrando no lugar do Carbacho, porque se tem o entendimento que o Carbacho tem jogado em um ritmo bem mais baixo que os outros jogadores, porque ele ainda não se adaptou ao ritmo do futebol brasileiro, embora seja um jogador técnico, mas ainda não conseguiu se habilitar ao ritmo, e ele também tem aquela questão da lesão no pubis, que vira e mexe acaba atrapalhando ele. Então, o PP, Bitelo, Cristaldo
e pela esquerda o Ferreira, e lá na frente o Soares. E no lugar do Ferreira poderíamos ter JP Galvão. E aí o Cristaldo cairia pela esquerda. Então, tem toda essa questão ainda para o Renato decidir. Teríamos um 3-4-2-1, o Renato dá um passo atrás e traz mais segurança, mas não é o estilo de jogo que ele prefere. Ou teríamos também um esquema que poderia tirar Ferreira do jogo e colocar PP, o Eli e o Kahneman como a nova dupla de zaga do Tricolor. Qual tu prefere? Vamos saber ao longo do tempo. Beleza, pessoal? A gente vai acompanhando esses desdobramentos aí que o Renato vai fazer até o próximo jogo contra o Cruzeiro. Beleza? Renato amanhã vai dar uma entrevista coletiva também após o treinamento e tu sabe que a cobertura total é aqui no nosso Central. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.